aqui, a gente vai começar mais um videozinho, ó, de look novo. Eu dei uma escurecidinha nos cabelos, né? Aquela vontade danada da gente de ficar mudando sempre. Então eu escolhi dar uma mudadinha no cabelo. Dei uma escurecida e eu vou confessar que eu gosto muito dessa cor. Eu acho que a pele fica mais branquinha, destaca um pouco mais. E eu tô adorando. E vocês, gostaram aí? Aprovam? Mas o vídeo de hoje não é sobre meus cabelos, é sobre maquiagem e os improvisos que a gente pode fazer nela. Beleza, você tá lá, vai sair, tô maquiando toda e o último passo é fazer o gatinho. E você abre a bolsinha e vê que não tem delineador. Seu delineador acabou. Mas ó, hoje o improviso vai ser como fazer um delineado gatinho sem delineador. Eu separei duas opções aqui bem legais pra gente fazer. E a primeira delas é usando um negociador de sombra, fixador de sombra. Então a gente vai precisar de dois itens. É um fixador de sombras, ó. Esse aqui já tá bem velhinho, é o da Contém 1 grama, mas eu gosto muito dele. Ele fixa muito bem e a gente vai precisar de um fixador de sombras e uma sombra preta em pó. Preta ou da cor que você quiser fazer o seu delineado, né? E eu escolhi preto e o que a gente vai precisar fazer é... Eu vou abrir aqui um pouquinho o fixador, vou pegar um pratinho, um objeto que a gente possa fazer. Vou colocar no prato um pouquinho desse fixador de sombras. Ó. Colocamos o fixador. E a nossa sombra vai ser uma sombra em pó. Mas quem não tiver uma sombra em pó em casa, pode dar uma raspadinha na sombra de algum quarteto, alguma sombra mais prensada, né? E eu vou colocar aqui pra vocês verem. Coloquei um pouquinho de sombra. E com o pincel, tem que ser um pincel de precisão, um pincel chanfradinho. A gente vai mexer e misturar, né, ó. Misturar a nossa sombra. Ela vai ficar com uma textura de delineador em gel. Bem legal, né? A gente não precisa gastar para ter o delineador em gel em casa. Você só precisa ter um fixador de sombra e sombra preta. Ó, esse foi o resultado. Agora, vamos testar, né? Com o meu pincelzinho chanfrado, eu vou pegar um pouquinho dessa misturinha que a gente fez e vou passar na mão pra testar, olha. A gente tem um traço muito bonito, bem pretinho e com a textura de delineado em gel mesmo. Agora vamos ver se isso dá certo na prática. Vamos lá? Vamos fazer o delineado no olho. Bora lá? Eu passei um pouquinho da texturinha que a gente fez, um cremezinho. E agora a gente vai passar. Como de costume. Ó, vou pegar mais um pouquinho. Olha, nosso delineado com fixador de sombra e sombra preta. Olha, até que ficou bem bonito, né? Só
arrumar aqui o cantinho. Ó, e esse foi o delineado gatinho com sombra e fixador. Mas quando a gente improvisa, a gente gosta de improvisar direito, eu vou ensinar uma outra maneira de fazer o seu delineado gatinho para quem não tem fixador de sombra em casa, tá? E essa aqui é bem legal, bem prática também, e eu gosto muito, e o efeito fica quase o mesmo. Vou pegar um outro pratinho, e nesse pratinho eu vou colocar um pouquinho de sombra também, a mesma sombra em pó que eu usei. Quem não tiver em casa pode usar uma sombra raspada. Vou colocar um pouquinho. Ó, deixa eu ver se deu pra colocar. Deu pra ver? E eu limpei o pincel, tem que ser um pincel chanfradinho também, que fica mais fácil na hora de aplicar. Todo delineado que é em gel, ou em pasta, em creme, ele tem que ser aplicado com um pincelzinho chanfrado para poder dar mais precisão na hora de espalhar. E aí o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu tenho um potinho com água. Eu vou umedecer o pincel e vou ir dando leves batidinhas no pratinho com a sombra. Gente, a sombra ela não se mistura na água, né? Mas o que a gente quer, na verdade, é só dar uma umedecida e fazer com que a sombra grude no pincel pra gente conseguir passar ela. Ó, tô grudando aqui um pouquinho de sombra e ela vai grudando já no pincel. Olha. Vou molhar o pincel na água de novo e vou continuar dando umas batidinhas. Vamos ver agora se já tem uma quantidade legal aqui. Esse traço é o do delineado com o fixador de sombras. Eu vou fazer um outro traço aqui do lado. Ó, o traço da sombra com água. A sombra com água, ela fica um pouco mais fácil de passar porque ela desliza mais. Ela não fica grudando tanto quanto o fixador de sombra ou o próprio delineador em gel, né? Agora vamos ver se deu certo a nossa misturinha aqui. Vou passar nesse olhinho aqui o delineado com água. Olha. Vou dar mais umas batidinhas aqui. Não precisa molhar mais, agora é só pegar a sombra. Aê! Ó! E esse foi o resultado do delineado com sombra e água.
delineado de fixador e sombra e água. Agora a gente não tem mais desculpa de deixar de fazer o delineado gatinho em casa sem o delineador, né? Ficou legal, gente? O que vocês acharam? Eu achei super massa, porque o meu delineador acabou, na verdade. E eu precisava fazer um gatinho, porque é lindo demais. E tudo que a gente precisou usar foi o fixador de sombra, sombra em pó, ou a sombra em pó e um pouquinho de água. E aí, gostaram desse vídeo? Eu espero que tenham gostado, hein? Isso vai servir muito pra quem tiver aí, ó, com o delineador acabando. E se você fizer esse delineado em casa com água ou com fixador de sombra, mande sua fotinho pra mim, que eu quero ver e divulgar ali no blog, tá? Que vocês também aprenderam e fizeram em casa. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aqui, curte e siga a página, gente. Siga a gente pra vocês verem novidades semanais aí. Eu vou tentar fazer vídeo toda semana, mas pra mim é um pouquinho complicado, porque eu trabalho fora o dia inteiro, tenho um filhinho, tenho família, né? Cuido da casa, mas eu vou tentar, sempre que possível, eu vou estar soltando videozinhos novos pra vocês, tá? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e ó, um beijo enorme pra todo mundo. Delineado, gatinho, sem delineador!